Cresce o número de ataques de escorpiões no Distrito Federal. Só no primeiro semestre, uma criança morreu e já são mais de 600 vítimas das picadas do animal. O susto veio durante a noite. Jaqueline estava dormindo quando sentiu uma forte dor na perna. Ela tinha acabado de ser picada por um escorpião amarelo, igual a este, considerado o mais perigoso. Rapidamente, a empresária começou a ter os sintomas do veneno. Foi uma dor na região muito forte, foi sentindo o veneno passando dentro da pele, se espalhando mesmo, e começa a ter espasmo na perna, começa a tremer a perna, e dor de cabeça e calafrio. Pessoas picadas por escorpiões se tornaram frequentes por todo o Brasil. No DF, por exemplo, o número de casos cresceu quase 26% no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Saltou de 495 para 618 vítimas. Em um desses casos, aqui em Brasília, um garoto de 4 anos morreu. A suspeita é de que o veneno do escorpião tenha atacado os pulmões e o coração da criança. Manter o ambiente limpo e fazer dedetização são formas de evitar a presença do animal. E se for picada, é importante que a pessoa mantenha calma, lave o local e vá imediatamente ao hospital. É o que recomenda este biólogo da Vigilância Ambiental do Distrito Federal, um dos órgãos responsáveis por auxiliar a população a combater os escorpiões. Lava o local da picada e deve se dirigir imediatamente, sem fazer muito movimento, na medida do possível, se dirigir imediatamente para uma unidade de saúde, preferencialmente pública, para um médico poder avaliar a necessidade de se utilizar o soro anti-escorpiônico. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado ambiental Nelson Buzanga, ou melhor, Buganza. Isso, doutor, exato. é a primeira vez que a gente já fez entrevista que eu me atrapalho. Troquei o nome do repórter agora há pouco, é a sexta-feira, doutor, desculpe. Olha só, com relação a esse caso dos escorpiões, há uma discussão que parece que já tem sido pacificada pela jurisprudência no sentido da responsabilidade do Estado. Alguém poderia dizer, mas isso é uma questão de meio ambiente, o que o Estado pode fazer? Não é bem assim, existe responsabilidade já jurisprudencialmente fechada em relação a isso. Perfeito, Cadu. Isso é correto, porque o que acontece? Neste caso específico, a responsabilidade civil é objetiva. Ou seja, mesmo nos atos lícitos, veja bem, mesmo naqueles atos lícitos, e nesse mais ainda, que é um ato ilícito, porque há uma omissão do Estado, principalmente no controle do lixo. É uma questão eminentemente ambiental, quero deixar isso bem claro, porque o Estado é responsável por fazer a prevenção e ele não vem fazendo adequadamente. No caso que vimos, inclusive, na reportagem, de pessoas que têm sido vítimas, mortes que têm sido causadas, então o primeiro a ser responsabilizado em uma eventual ação é exatamente o Estado, então? Sim, com certeza, porque o Estado ele tem o dever, pela Lei 8.080 e por também uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 1138, de realizar a prevenção epidemiológica e também a prevenção de animais peçonhentos. Agora, se eventualmente eu localizar um ninho de escorpiões, por exemplo, num terreno fechado do vizinho, esse vizinho também pode ser processado? Também poderá ser processado. Agora, é importante destacar a diferença, Porque o que acontece? No caso de ser um particular, eu tenho que provar a sua culpa. Já com relação ao Estado, eu não preciso provar a culpa do Estado. É possível se acionar o Estado no sentido exatamente de fazer a prevenção? Moro numa rua, tenho escorpiões, eu ainda não fui atingido, ninguém foi picado. Eu posso acionar o Estado para que ele cumpra o seu dever no sentido de eliminar aquela ameaça? Claro que pode. E, inclusive, nesses casos, é importante que se procure o Ministério Público para que o Ministério Público tome essa medida. Doutor, eu vou fazer uma pergunta que foge um pouquinho da sua área, mas que é produto exatamente de uma conversa que estávamos tendo aqui no início, que é algo que muitas vezes não é raciocinado no sentido de se fazer o combate ao escorpião. O senhor teve a informação de que é fundamental o combate à barata que está na cadeia alimentar desse animal? Exatamente. O que ocorre na realidade? A barata ela é o início da cadeia alimentar do escorpião. Então, quando há alimento, isso não é nem questão de direito, É que eu, na realidade, resolvi, com medo, tenho criança em casa, então resolvi fazê-lo e aí quem me deu essa informação foi a empresa que faz a dedetização e que tem tudo a ver com essa situação.
Com relação a, vimos uma reportagem ontem a respeito da questão do atendimento, particularmente no sistema de saúde público, mas também isso acontece no sistema privado. Havendo demora no atendimento também, isso pode fazer parte de um determinado processo para indenização, no caso de picada? Não há dúvida em relação a isso, né? Por isso que é importantíssimo você, ao ser picado, correr ao hospital, informar isso ao médico e à pessoa que irá fazer a triagem, porque essa triagem hoje no SUS, Lei 8.080, isso está previsto, que é uma triagem obrigatória. Eles têm de fazer essa triagem para ver o que é urgência e o que não é urgência. Temos aquelas chamadas ações que são condicionadas e outras não, e dizendo de maneira resumida, claro. No caso de um acidente com um animal peçonhento, no caso do escorpião, a quem cabe a iniciativa, como funciona essa questão? É o Ministério Público, a pessoa vai direto na delegacia, como se dá isso? Olha, é importante que você comunique à vigilância sanitária, esse é o primeiro ponto, para que ela detecte essa questão. Porque a vigilância sanitária, ela é responsável, isso pela norma, tá? Por essa portaria que eu acabei de citar, a portaria 1138, pela prevenção e o acompanhamento dessas situações. Agora, importante evitar que aconteça, ficar de olho e acionar o poder público, se for o caso. Exatamente, isso também, obrigatoriamente. E a vigilância sanitária, ela faz parte do poder público. Doutor, muito obrigado pelas informações mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço.